Começou falando sobre otimismo e pessimismo em relação ao Brasil. Semana passada a gente teve uma atrocidade que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Um problema que já vem de anos no nosso país, Chacina. que é a violência, que é o aumento da criminalidade, o crime organizado nas instituições públicas, políticas, enfim. Qual o caminho e qual o panorama que você dá para essa situação que a gente vive hoje no Brasil? Tem algum resquício de solução? Assim, você consegue ver uma luz no horizonte? Porque os políticos, no caso o governador do Rio, apontou como um grande sucesso a operação. E no fim das contas a gente sabe que aquilo ali foi só para enxugar gelo. Não vai resolver em nada a questão da violência que a gente passa aqui no nosso país. Qual o panorama que você tem sobre essa situação? E é um tema que você considera urgente de ser olhado pelo nosso país? A violência? É aquilo que eu falei, é um problema muito complexo, né? Um problema muito complexo que não tem solução simples, né? Eu acho que esse evento está sendo usado politicamente para polarizar ainda mais a sociedade, né? Mas é um evento que trabalha, a extrema-direita costuma trabalhar, que eu costumo brincar, e depois eu fiz uma pós-graduação em filosofia, né? Com os nossos afetos mais negativos, né? É um problema complexo que tem uma solução de longo prazo, óbvio, né? É o que eu costumo falar, o gelo está derretendo, você precisa enxugar o que já derreteu, mas você tem que fazer alguma coisa para o gelo parar de derreter, né? Então tem uma solução de longo prazo, mas existe uma urgência de curto prazo, porque a população que sofre com a violência é a população mais pobre. Sem dúvida. É o trabalhador que está lá, chega às 11 horas da noite em casa e está preocupado se ele vai chegar em casa, se vai ser assaltado, ou no caso do Rio de Janeiro, né, vai ter que ficar pagando pedágio para a milícia para poder chegar em casa, vai ter que, quer dizer, um estado paralelo que tomou conta e que oprime o povo mais pobre, né? Então, eles têm uma urgência de curto prazo. Não adianta também, digamos, quem está mais à esquerda ficar, a gente precisa mudar o modelo econômico para distribuir melhor as riquezas, que é aí que vai resolver o problema. Talvez ele até acredite nisso, mas ele está preocupado que amanhã ele... Né? Tem que chegar em casa, né? Tem que chegar em casa. Então, a extrema-direita usa muito mais essa parte do medo que a população tem e oferece uma solução de curto prazo. A solução é a gente matar os caras. A gente vai aí, invade e mata todo mundo. E eu resolvo esse problema de curto prazo. Só que a gente sabe, né? Hoje, provavelmente, os problemas continuam os mesmos lá, né? Os 100 que morreram já foram substituídos, o tráfico continua dominando, o Estado continua ausente naquela situação, mas a gente vive com essas soluções de curto prazo, né? E ao mesmo lá, ao ponto, eu acho que a esquerda tem que também ter consciência que você tem que focar no médio e longo prazo, mas você tem que resolver o problema imediato da segurança pública, porque... então, eu acho esse negócio dos afetos negativos é o que faz com que, principalmente a extrema-direita, utilize dessas estratégias para capturar, principalmente com a eleição no ano que vem. Estão tentando recuperar, né, tudo que se perdeu com o tarifácio, que a extrema-direita perdeu muito, né, com essas, principalmente aqui em São Paulo, né, o governador botar o bonezinho do MAGA, dizer que era o Brasil que estava errado, os Estados Unidos estava certo, né? Teve a manifestação na Paulista, uma bandeira dos Estados Unidos. Então, eles perderam muito chão nisso e viram nesse episódio do Rio de Janeiro uma chance de capturar, né? Essa popularidade dentro das classes mais pobres, né? E dentro das classes mais pobres, você captura através do discurso da segurança pública, né? Do bandido bom é bandido morto e tal. Então, eu acho assim, a gente precisa ter um projeto de país, políticos sérios, que tratem essa forma da forma que deve ser tratada, mas também, e aí talvez um erro da esquerda, saiba que a população precisa de uma resposta imediata, né? Então, é uma presença do Estado, tudo seguindo, obviamente, o devido processo legal, né? A gente tem lei, não existe pena de morte no Brasil, você não pode chegar lá e sair matando todo mundo, mas precisa ter uma polícia mais ostensiva, mais presente, talvez até no limite mais repressiva, mas cumprindo a lei, né? Para dar essa solução, dar essa sensação de segurança para a população, que eles estão atrás disso. Que eu costumo dizer que as classes mais pobres, e aí tem sempre essa crítica, né, que eu sempre critico, o termo que cunharam, né, o pobre de direito, não é que o pobre, se você for perguntar para ele imediatamente, ele não tem nem esse conceito de direita e esquerda na cabeça dele, né? Para quem estudou administração lá das pirâmides das necessidades de Maslow, né, ele está lá na base da pirâmide e ele está preocupado se ele vai comer amanhã, se ele vai conseguir pagar o aluguel, e ele não está preocupado em política, ele está preocupado com as soluções imediatas, né? Então a gente precisa ter uma política que dê essa segurança, porque o pobre ele é revoltado também, porque ele está na mesma classe social que o traficante, mora na mesma comunidade, e ele também é revoltado com aquilo. Ele fala, putz, eu sou pobre igual a ele, mas eu decidi trabalhar, seguir uma vida
dentro da lei. E o cara decidiu ir para o crime. Então existe uma revolta neles com os traficantes também. E o que ele espera é que o Estado aplique a lei, né? Mas no limite da situação que eles estão, o Estado vai lá e mata, e eles acabam em algum momento, no curto prazo, aplaudindo aquela ação do Estado. Tanto que as pesquisas saíram, né? E a popularidade do governador subiu, né? Então isso é muito preocupante enquanto nós, enquanto sociedade e humanidade, a gente fique alimentando o que as pessoas têm de mais negativo, né? Não negativo no sentido estrito da palavra, né? Porque quando eu falo negativo, assim, medo é um sentimento, talvez, filosoficamente falando, um afeto negativo, né? Você sentir medo é natural de todo ser humano. Mas por que eu vou estimular o cara a sentir medo e não esperança, né? Raiva também. Então, todos os afetos a gente tem, né? Então, a gente tem que procurar trabalhar os afetos positivos. Mas, obviamente, a gente tem que dar respostas de curto prazo também para que as pessoas se sintam mais seguras.